que a gente tem que obter é imediatamente após a chave ser fechada, qual a corrente que vai passar nesse resistor 2, tá? Logo depois que a chave é fechada, e qual é a carga final sobre o capacitor, beleza? Bom, e aqui é importante, pessoal, você compreender o comportamento desse capacitor, tá? Como você está descarregado, o capacitor, inicialmente ele vai se comportar como um fio comum. Ou seja, inicialmente você vai ter esse circuito aqui, ó. Beleza? Então, inicialmente vamos ter esse aqui, onde aquele capacitor ele vai se comportar como um fio comum. Essa é a sua situação inicial para você calcular justamente qual vai ser a corrente passando por esse resistor 2. Depois de um tempo, quando o capacitor ele ficar carregado, ele vai se comportar como um fio partido. Então, onde ele estava aqui, vai se comportar como um fio partido, ou seja, então você não vai ter aqui a corrente circulando por onde o capacitor estava, que vai ser um fio partido, tá? Então são duas análises aqui que você vai fazer, beleza? Então dá uma pausa, segue essas duas dicas e se não conseguir, volta para cá. Bom, então primeiro vamos analisar a situação inicial, onde o capacitor aqui ele se comporta como um curto, né? Ou seja, ele vai se comportar como um fio comum inicialmente, tá? Então vou colocar aqui o circuito, ó. Bom, então você vê, ó, que R2 e R3 estão em paralelo e o equivalente vai estar em série com R1. Então, ó, daqui você vê que R2 está paralelo a R3, tá? E aí, para a gente calcular esse resistor equivalente aqui, esse primeiro resistor equivalente, a gente faz pela resistência em paralelo, né? Que a gente pode calcular rapidamente fazendo o produto pela soma, ou seja, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, que é 9, beleza? E essa resistência aqui, você vai formar um resistor só aqui, ó. Vamos supor que seja esse aqui, essa resistência equivalente que eu formei. Ela vai estar agora em série com R1, tá? Então, a gente vai ter que R1, que é 8, mais 6 vezes 3 sobre 9, vai lhe dar a resistência equivalente total que eu vou ter esse T aqui em cima, beleza? Então, essa resistência equivalente total, que vai ser 8... que vai ser na verdade aqui dá 2, né? Que vai ser 8 mais 2 vai ser igual a 10 ohms, tá bom? Bom, então voltando à nossa situação do circuito inicial, aqui dava 2, é isso, 2 ohms. E aí R1 mais esses caras que estavam em paralelo dá igual a 10 ohms. A gente consegue calcular a nossa corrente que justamente sai aqui da bateria, tá? Essa nossa corrente dada através da FEM, ela vai ser a nossa FEM dividido pela resistência, ou seja, 4,2 amperes. Então essa corrente aqui é a corrente que sai da bateria, beleza? Só que aí esse potencial vai ser consumido pelo resistor R1 e pelo resistor R2. E aí o que vai calcular aqui do resistor R2 vai ser o que sobra, né? Então vai ser essa minha FEM total, que é de 42, menos o que é consumido pelo resistor R1 com essa corrente de 4,2. Ou seja, vai ser o potencial que sai da bateria menos o potencial consumido por R1. Ou seja, 4,2 vezes 8. Isso aqui vai ser o potencial justamente de R2, tá bom? Então aqui o potencial de R2 vai ser dado por 8,4 volts, tá? E como eu tenho um potencial, agora a gente consegue calcular a corrente que vai passar aqui por R2, tá bom? Que vai ser justamente 8,4 dividido pela sua resistência, que vai ser de 6 ohms, beleza? E aí a gente chega em 1,4 amperes. Só que isso tudo só funcionou porque inicialmente seu capacitor ele estava descarregado, e aí ele vai funcionar como um fio comum, tipo um curto-circuito, né? Inicialmente, tá? Bom, a gente já poderia eliminar algumas alternativas com essa resposta aqui. E agora vamos analisar após um tempo o que é que vai acontecer, ó. Após um tempo, esse seu capacitor aqui, ele vai estar carregado e ele vai se comportar como se fosse um fio partido, tá? Então você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, isso aqui partido, beleza? Então não vou analisar R3, eu só vou analisar R1 e R2. Como a gente quer obter a carga aqui do capacitor, lembra que a carga do capacitor é a capacitância vezes a diferença de potencial do capacitor. Veja que a capacitância você já tem. Vamos atrás então da diferença de potencial no seu capacitor, beleza? Bom,
E aí, esses dois resistores agora, eles estão em série, tá? E aí agora a corrente que vai sair aqui da sua bateria, ela vai ser dada por 42, que é a fim, dividido pela soma dessas resistências aqui, né? Já que estão em série do tipo 8 mais 6, beleza? Então essa corrente que sai da bateria será de 3 amperes, beleza? E aí esse potencial aqui do capacitor, pessoal, ele vai ser dado pela resistência R2 vezes a corrente. Portanto, esse potencial aqui do capacitor vai ser 3 vezes 6, ou seja, o potencial do capacitor vai ser dado por 18 volts, beleza? Bom, e com esse potencial finalizei a questão, porque aí a carga do capacitor vai ser a sua capacitância, que é dada por 4 micro, né? Ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 vezes 18. Portanto, a carga aí do capacitor é dada por 72 microcoulomb, beleza? E aí a gente vai ficar com a nossa letra E, tá certo?